que acaba com os casamentos não é o divórcio. A história do foram felizes para sempre, não é? Como se as pessoas se cristalizassem no dia em que formalizam a sua união, em que fossem eternamente iguais àquele dia. Aquele desalinhamento não é corrigido, entre aspas, equalizando os valores e expectativas. Como dizia um professor meu de Direito, e esse discurso é de uma hipocrisia que dá logo cabo de tudo. Por isso é mesmo importante que se deixe de ver o divórcio como um fracasso. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Marcela, Olá, Mafalda. como estás? Estou bem. Que bom. Olha, vamos dar aqui as grandes novas boas-vindas ao podcast para um divórcio mais consciente. Tivemos aqui uma pausa. Temos uma pausa aqui no podcast, Aqui no porque podcast. no projeto, ui, tem Exatamente. sido muita novidade, muitas coisas. Muita coisa a acontecer, não é? Nomeadamente as formações que tivemos agora neste primeiro semestre. Foi fantástico. Fizemos as nossas duas formações para os profissionais e o nível 1, né? Os fundamentos base. Foi mesmo muito bom. É uma parte do nosso trabalho que nos dá muito prazer, a mim dá-me imenso prazer, mas também muito exigente, não é? Quer aqui do nosso tempo e da nossa energia, da nossa disponibilidade emocional, cognitiva. Então, assim, um período muito exigente para nós, muito gratificante. Mas também muito exigente, sim. Muito exigente. Mas foi muito bom. Sim, é exigente toda a preparação, toda a ligação depois com as pessoas. ahm, mas no final ainda não me desiludi. Também não, também não. E então Uhum. fizemos aqui um compasso de espera para alocar a energia nessas coisas e tivemos de fazer aqui uma pequena pausa, que não foi assim tão pequena, no podcast. Mas estamos de volta. Estamos de volta. Olha, têm-nos perguntado muito, eu estou aí a ver atrás de ti, ao lado do Divórcio Consciente, a rede. Têm-nos perguntado muito se temos um livro novo, a rede. Só para explicar, temos um livro novo para a formação do nível 2 para profissionais. Ou seja, é um livro que nós desenvolvemos para as nossas formações para o nível 2. Neste momento, ainda não está disponível nas livrarias. Talvez possamos pensar, ver. Talvez no futuro, mas não sabemos sequer, nem vale a pena termos esse compromisso, porque para já ele foi feito exatamente para o nível 2 da nossa Sim, formação, para a está aí certificação. atrás de ti. É, porque é É lindo, o lindo, eu verdinho. gosto É muito de ver lindo, é aqui. lindo, é lindo. Tem uma série de informação que muito enriquecedora, e também muito específica, e por isso faz parte da nossa formação do Uhum. nível 2. Pois é, entretanto, tem havido aqui um tema que tem dado muito presente entre nós, em ti de uma forma, em mim noutra, mas que tem mais ou menos o mesmo conceito, não é? Que tem a Hum, ver com. Temos ouvido falar muito da questão do divórcio como qualquer coisa que prejudica a família, que prejudica os valores da parentalidade, os valores sociais que nós temos. À semelhança de outros temas, não é? Que têm vindo a ser postos em causa enquanto direitos. E tu, pronto, tu temos falado nisso, tu depois isso numa apresentação um bocadinho diferente da minha, mas as duas com esta inquietação de que parece que é o divórcio, o problema dos casamentos. tu desafiaste-me aqui para um tema assim um bocadinho meio provocatório, não é? Sim, sim, Que o divórcio não é a causa do fim do casamento. sim, Como é que tu me sim. disseste mesmo? Não, o que eu disse, Foi mais provocatório, foi assim uma coisa mais. sim, o que eu te disse foi que o que acaba com os casamentos não é o divórcio. Pois foi isso mesmo. E quando eu li aquilo assim,
Uh, ah, eu acho que é um bom ponto de partida, Uhum, não é? Porque parece, não é? Parece que quando se fala assim disto assim de uma forma meio leviana e fácil, não é? Fácil, as pessoas remetem muito para esta ideia, né? O que acaba com os casamentos é o divórcio. exato. Se não houvesse divórcio, os Se não casamentos não houvesse acabavam. divórcio, pois, pois, e podemos dizer pois, não é? Que fica sempre bem, que era como uma colega minha dizia, o pois fica sempre bem, assim um ponto final que fica sempre bem. E sim, os divórcios terminam com os casamentos, sobre isso não temos dúvida, não é? Opa, eu tenho, Marcela, Então, factualmente, legalmente, factualmente, legalmente, certo. A questão é que há muitos casamentos que já estão acabados há muito tempo, mas isso mesmo é que outra coisa, isso é legalmente. a causa. Pronto, não é? Mas quantas vezes. Aqui a minha questão é exatamente essa, que é muitas vezes há casamentos que estão acabados e não houve divórcio. As pessoas continuam casadas e aquele casamento está mais que acabado, está para lá de acabado, não é? Há, há casamento, há pessoas que chegam para tratar do divórcio e o casamento já acabou. Há outras que as pessoas chegam para tratar do divórcio e para uma delas ainda não acabou e para a outra já acabou. E há pessoas que vêm tratar do divórcio e o casamento nitidamente ainda não está acabado e aquilo depois ainda tem, não é? Isto, e daí a provocação, não é? Emocionalmente há casamentos que já estão acabados há bastante tempo. Aliás, emocionalmente há casamentos que nunca o foram. Acho que é importante avançarmos com aqui uma ideia que acho que é basilar. Ok. O divórcio em si é apenas a formalização, não é? Uhum. do fim, da dissolução do casamento. É isto que é o divórcio. É apenas o ato formal do fim do casamento, da dissolução do casamento. É isto. A causa é outra coisa que podem ser várias, Uhum. variadas. Encontramos autores que arrumam isto em várias classificações, as causas. Agora, o divórcio em si nunca é causa, Exato, é o resultado. é o resultado. Exato, exato. É o resultado de uma relação que terminou, de uma relação que deixou de fazer sentido. É por isso que quando ouvimos isto do divórcio, parece que o divórcio é a coisa que dá cabo dos casamentos, dá assim, isto a mim até me faz-me assim uma comichão, uma urticária, porque o mais desengraçado, Mafalda, é ouvir dizer isto dentro dos tribunais. Estás a ver? Os tribunais que andam a formalizar a lei, falar-se do divórcio também como se o divórcio fosse essa coisa terrível, terrível, não é? Que leva ao fim dos casamentos. Que Uhum. fique, que fique claro, eu acho que era bom que a gente tivesse de facto aqui, ganhasse esta clareza. O divórcio em si é apenas a formalização. A causa não é. E Seguramente não pode ser. quando estamos aqui a falar de casamentos, não tem que ser formalização de um casamento propriamente dito, é quando as pessoas decidem ter uma vida a dois, formalmente, não é? Mesmo que não haja um casamento, a formalização no casamento, mas que as pessoas se assumem numa relação de continuidade e uma vida a dois e um projeto familiar a dois, é disso que estamos a falar, tal como no divórcio, não especificamente o divórcio, as pessoas estavam juntas em união de facto e se separam, são processos muito idênticos do ponto de vista emocional, do ponto de vista legal não, são diferentes, mas do ponto de vista emocional são extraordinariamente parecidos. E para as crianças Uhum. é absolutamente indiferente se os pais estavam casados ou em união de facto. Então, também fazer aqui também esse pressuposto, não é? Ok, então se o divórcio não é a causa do fim dos casamentos, Marcela, o que é que tu achas que são as causas do fim do casamento? O que é que tem sido a tua experiência? Olha, eu identifico assim, identifico umas quantas aí,
causas que eu vou assistindo aqui dos processos que vamos acompanhando e também das pessoas, porque o divórcio é um evento presente na vida de muitos humanos, não é? Não é propriamente um evento isolado ou restrito, Claro, não não é? é? É restrito Uhum, a um número pequenino, a uma minoria, não é? O divórcio é efetivamente um evento, o divórcio, a separação, um evento comum na vida de muitas pessoas, de muitos humanos, de muitas famílias. Olha, assim um que me resulta uma das causas que eu acho que é uma causa real do fim do casamento é a falta de comunicação autêntica. uhum, Mais do que a falta de comunicação autêntica. uhum. Sim, às vezes há uma comunicação funcional, não é? Que, que funciona, funcional que funciona, e que no dia a dia, para a lida do dia a dia, para a rotina, para a organização, ela existe, e que serve o propósito prático de- da gestão da rotina, mas depois aquela comunicação mais de dentro, mais ligada a quem somos, não é? Aos nossos sonhos, aos nossos desejos, às nossas dores, às nossas vontades, às nossas necessidades, aos nossos medos. É de um acesso mais interior, mais profundo. E há casais e pessoas que chegam a nós, e casais antes de chegarem a nós já com o propósito de separar, que parece que não se arriscam a ir a esse nível de conversa, não é? Uhum. Como se ficasse só na superfície É. da Só ali comunicação. naquela comunicação da sociedade familiar, né? Portanto, tu gostas de usar a palavra cooperativa. Gosto. ah, eu aqui numa terminologia mais jurídica gosto do conceito de sociedade. Ah, porque de facto na vida família forma-se uma sociedade, uma cooperativa, não é? E há de facto, nós vamos assistindo a algumas famílias que quando chegam até nós até tem a sociedade, a cooperativa a funcionar muito bem, mas depois há toda uma linguagem, uma comunicação de casal do ponto de vista afetivo que se perdeu, não é? Que se perdeu ou que não foi construída, umas perderam-se, outros nem Nu- chegaram Nunca a tiveram. construir. É. Uhum, sim. E dentro dessa temática da comunicação, agora quando falaste de entre casal e especificaste tanto aí do casal, fizeste-me lembrar que, de facto, no sistema familiar há dois subsistemas, não é? Há o subsistema do casal e há o subsistema parental. Uhum. E às vezes as pessoas até conseguem comunicar num dos subsistemas bem e não comunicar tão bem no outro. Muito embora eu acho que a questão da comunicação autêntica, propriamente dita, aquela mais. Geralmente ou se consegue ou não se consegue. Mas pronto, até Também querer. né? Podem é ter uma comunicação, imagina, funcional, como nós estávamos aqui a sugerir, no subsistema parental, no que tem a ver com as coisas das crianças, da lida da casa, enfim, mas depois no subsistema conjugal não haver essa capacidade. Ao contrário, do ponto de vista de conjugal, até conseguirem ter ali uma série de pontos de comunicação interessantes, mas depois terem mais dificuldade, ou porque têm perspectivas muito diferentes da parentalidade, ou valores muito diferentes para a parentalidade, ou experiências a parentar muito diferentes um do outro, e terem mais dificuldade no sistema parental, na comunicação no sistema parental. Mas eles acabam por estar muito ligados, não é? Um no outro, estão muito intrincados. Acho que qualquer casal se pressente, e não é estranho eu dizer isto, que é quando do ponto de vista da conjugalidade estamos bem, conseguimos estar também melhor do ponto de vista da parentalidade. Quando estamos mal do ponto de vista da parentalidade, também prejudica a conjugalidade. Acho que todos nós sentimos um Uhum. pouco isso, e é com consciência e intencionalidade que conseguimos ou contrariar ou minimizar esses efeitos. Mas é muito fácil, não é? Quando um casal está menos bem um com o outro, aquilo transpirar para a relação parental. Às vezes vem num formato até que parece de repente estou mais investida na parte parental e tudo, porque estou menos engajada do ponto de vista conjugal. Também notas isso?
Também, também. Às vezes, e eu acho que às vezes também não está claro para as pessoas, mesmo para os próprios que fazem essa, esse esquema. Uhum. Sim, Às vezes também não é claro, não é? Mas não, sim, não, não é. mas Nem sim. sempre é claro, mas quem está de fora observa com facilidade. E quem está de dentro, quando está mais consciente, também percebe esses movimentos dentro de si, não é? Sabes que nós, nós advogados, não é? Os advogados que em tribunal, as questões que se vão mantendo vêm sempre sobre a apresentação de questões de, de desacordos sobre questões parentais, sobre questões Uhum. ligadas à parentalidade. Mas vêm, são muito poucas as situações que efetivamente tu tens um verdadeiro desacordo. Não que as pessoas não tenham efetivamente diferenças e estilos parentais, mas quando se mantém ali o desacordo, quando não se consegue encontrar uma resposta para resolver esse conflito, podemos lhe chamar mesmo conflito, Uhum. quando não se consegue encontrar uma resposta, estamos, é quase sempre porque não estamos a falar de parentalidade, estamos a falar de outra coisa. Sim, sim. Também pode acontecer o contrário, embora acho que acontece muito menos, que é pessoas, do ponto de vista da conjugalidade, as coisas até corriam bem, mas depois, como o desencontro na parentalidade é tanto, que vai corroendo a relação conjugal e acaba por. Também acontece, mas acho que acontece muito menos, francamente menos. Concordo contigo, concordo Muito menos, no fundo. perfeitamente contigo. Olha, estava aqui à procura no meu telemóvel porque eu fiz há pouco tempo um apontamento e agora tive esse flash e lembrei-me, deixa lá ver se. Olha o que eu escrevi aqui há um tempo atrás. O sucesso da separação, como em qualquer relação, depende da capacidade de gestão das assimetrias e da harmonização das incompatibilidades. Concordo mesmo. Mas sabes que isso é tão comum a quase a é tão transversal a quase a todas as áreas da nossa vida, não é? A todas as relações, como em qualquer relação. Não é? Acha que quando há a separação e o divórcio, o que pode ser o grande potencial e que as pessoas parece que perdem a noção disso, é que com a separação e com o divórcio conseguimos verdadeiramente separar os dois sistemas, o sistema conjugal do sistema parental. E isso pode ser muito positivo para a parentalidade, porque deixa de estar contaminada com as questões da conjugalidade. Só que, infelizmente, quando as pessoas não fazem um processo consciente, esse subsistema conjugal, que entretanto já supostamente já não é, porque as pessoas já estão divorciadas, já estão. Mas quantas vezes, Marcela, nós vemos pessoas que já estão divorciadas ou separadas há 5, 6, 10, 20 anos e o sistema conjugal continua ali todo a funcionar, Todo. todo, não é? E Sabes, continua a contaminar a parentalidade, não é? sabes que para conseguires fazer essa separação, isso obriga de facto a uma ponderação e uma reflexão e uma paragem obrigatoriamente, não é? A parar e a pensares e a refletires e a analisares, para que tu possas fazer essa separação. O que é que pertence à, o que é que me está aqui a incomodar, que pertence à conjugalidade e o que é que de facto pertence à parentalidade. O que é que, se de facto estamos a falar, o que é que estamos a falar? Isto obriga a parar, a refletir. Uhum. Sim. Esse convite para parar e refletir e de facto olhar para dentro, nem todas as pessoas o fazem e nem todas as pessoas o querem, não é? E quando não existe essa reflexão, efetivamente fica tudo no emaranhado, fica tudo lá uma grande confusão, Uhum. em que, em que não se percebe muitas vezes, em que o próprio não percebe. Às vezes, para nós que estamos de fora, estamos a ver, nós estamos a discutir uma questão de parentalidade, estamos a discutir outras questões, mas para o próprio ele não consegue. E para o fazer, de facto, é necessário uma análise. Parar, olhar para dentro. Sim. Sim, e conseguir e começar a distinguir também as coisas, o que é meu, o que é teu e o que é que vem. Repara, porque mesmo nas relações.
é muito frequente as discussões ou os problemas não serem sobre o que é. Não é? Por exemplo, discute-se por causa da tampa da sanita levantada, ou discute-se por causa dos sapatos desarrumados, ou discute-se por causa da mochila que não foi bem feita e falta um livro dentro da mochila. Discute-se e, na verdade, muitas vezes estamos a discutir sobre outras coisas que não são as verdadeiras causas da discussão, não é? Porque ir direto ao motivo da discussão implica, por um lado, consciência, por outro lado, o que estavas a falar, essa autenticidade, que é, na verdade, muitas destas discussões é porque eu não me sinto reconhecida, ou porque eu não me sinto valorizada num pedido que fiz, não me sinto escutada Sim, olha, quando esse é um transmito. convite que nós nas nossas formações fazemos, temos efetivamente, trabalhamos muito isso, não é? Nas formações e no nosso livro do Divórcio Consciente também refletimos sobre isso. Isto de conhecer as nossas próprias necessidades, é mesmo muito importante. Isto é importante nas separações e nas não separações, não é? Importante no E para divórcio e qualquer para relação, lá qualquer está. relação. E a separação é Sobre sobre a esta matéria relação. podem, o nosso livro tem um capítulo específico que eu acho que pode, para quem ficar curioso, ah, pode ajudar. Ok, então, falta de comunicação autêntica, achas que é um dos motivos Eu acho comuns com que as pessoas aparecem? sim, sim. Ok, Também concordas, não é? concordo perfeitamente, sim. Olha, outra das causas Sim. que me parece uma causa verdadeira para o fim do casamento é o desalinhamento de valores e expectativas. Uhum. Sim, sim. Uhum. Quando, de facto, começa a haver aqui um desalinhamento entre os membros do casal, dos valores e das expectativas de projeto de vida e de individualidade também, não é? Uhum. Não concordas? Concordo. Estava aqui a pensar várias coisas. Uma delas é que esse desalinhamento muitas vezes já existia, mas nunca foi conversado, porque não é uma coisa que se converse em casal, ou em namoro, ou em pré-decisão de ter uma vida em conjunto, não é? Que é falar então quais são os valores, quais são as expectativas, o que é que tu esperas desta união, o que é que. Eu estava a pensar nisto, que é engraçado, porque nós também não falamos explicitamente, ou a maior parte das pessoas não fala explicitamente sobre isso, não é? Basta estar muito apaixonado e namorado e siga. E depois há pouco tempo para ter esta intencionalidade, quais são, afinal, os valores e expectativas. E logo a seguir está a pensar, pois, mas mesmo que se faça isso, isto é a conversa dentro da minha cabeça, em- mesmo que se faça isso, é natural que com o passar do tempo, se não houver a tal comunicação autêntica, em que nós vamos nos continuando a conhecer ao longo do tempo e vamos continuando a partilhar aquilo que está a crescer e a desenvolver dentro de nós e a morrer também, aquelas coisas que vão alterando dentro de nós, se não formos fazendo essa comunicação autêntica, essa partilha continuada com o nosso parceiro ou a nossa parceira, é natural que os valores se vão transformando, as expectativas vão se transformando e se vão desalinhando um com o outro, porque deixou de haver essa comunicação. Olha, acho que tocaste aí num ponto muito importante, que é, de facto, acho que há pouca educação. Esta educação emocional e para que as relações, não é? Quando nós logo em namoro, às vezes jovens, não é? Uh, Comecem logo, de facto, nas suas relações, a falarem com autenticidade sobre os seus valores, sobre o seu projeto, sobre as suas expectativas. E isso, acho que esse ponto que tocaste é realmente crucial. E uma das coisas, sabes, que eu identifico, em relações longas, é que é muito comum nas relações longas estar muito assente, quase que muito presente, com alguma regularidade, esses balanços, essas conversas, essa comunicação sobre os seus valores, sobre as suas expectativas.
É uma coisa que eu noto que os casamentos longos, verdadeiros e autênticos, não estamos a falar de relações Exato, daquelas que se mantêm longos, longas, mas cada um exato, na sua, que exato. na verdade não são verdadeiras relações, não é? E satisfatórios, E satisfatórios. com crescimento e desenvolvimento E, de ambos, não é? e eu vou identificando que normalmente são pessoas que têm isso em comum, que é os valores, as expectativas são uma coisa mais ou menos que com bastante regularidade, é tema, há uma convergência, há em regra uma convergência, e não estamos a falar das pessoas serem iguais, não é? Que às vezes há esta ideia que as pessoas têm, não, há ali valores e expectativas e em que há um balanço permanente, Uhum. é um assunto, é um É um assunto. assunto. E há uma É, clareza sobre que os valores e as expectativas do casal e o projeto estão presentes na construção da relação. sim, esse aspecto é muito interessante, Marcela. Na verdade, o desalinhamento não tem só. O desalinhamento não é corrigido, entre aspas, não é? Ou não é superado, eh, equalizando os valores e expectativas. Ele é superado alinhando, portanto, eu acho interessante usar esta palavra desalinhamento, não utilizaste a palavra diferenças, não é? E não é por acaso, porque de facto é possível coexistirem valores diferentes, coexistirem expectativas diferentes, desde que intencionalmente se perceba, olha, como é que vamos tornar isto possível? Como é que vamos alinhar? Como é que vamos trazer alguma coerência, congruência a estes aspectos. E a maior parte das vezes, quando as pessoas chegam a esta comunicação autêntica, esta capacidade de comunicar as expectativas, é muito comum conseguir arranjar soluções para fazer coexistir valores que sejam, não estamos a falar de coisas incompatíveis, mas coisas que sejam diferentes, ou expectativas sejam diferentes, ok, então como é que vamos poder fazer isto funcionar? E eu concordo contigo, os casais que têm essas relações longas, satisfatórias, de crescimento e desenvolvimento de ambos, Uhum, têm muita tendência a fazer este tipo de conversas. Uns fazem balanços pela altura do aniversário de casamento, outros fazem balanços no início de cada ano civil e fazem ali o balanço do ano anterior e preparam o próximo ano, outros fazem nas férias do verão, enfim, há quem faça semanalmente, fazem um jantar ou um uhum. almoço, mas comunicam isso, não é? Que há momentos em que nós paramos e falamos sobre como é que está a nossa vida interior, a nossa vida de casal. Sim, eu acho que educar para isto é de facto educar para relações saudáveis, não é? E conscientes. E isto que tu acabaste de dizer, que normalmente isto já vem de trás, antes até do casamento, é mesmo muito importante ter presente. Olha, só para elucidar, uma vez eu estava a comentar que na adolescência tive um namoro e passado não muito tempo. Foi um namoro assim, eu percebi que ia ser uma coisa, não, porque havia um desalinhamento enorme de valores. Eu disse isso a uma amiga minha, ela disse, como é que tu pensaste logo isso? Porque pensei, e pensei, isto não é comum as pessoas fazerem. E ela disse, não. Eu disse, mas eu tinha isso mesmo muito presente em mim, que é olhar para aquela, era um namoro de adolescência, ainda do meu primeiro namoro, ah, segundo namoro. Mas aquilo estava muito presente, que não era, não havia um alinhamento de valores, que os projetos de vida iam seguir logo. Isto não vai dar, não vai dar. Uhum. E não tinha nada a ver com o amor, não é? Com aquela coisa Pois, inicial, né? Ainda por cima da sim, adolescência. E eu acho que, de facto, este é um tópico importante para introduzir na educação, das crianças, dos jovens. sim, também acho. E, embora também acho que é importante lembrarmos que a educação das crianças e dos jovens não passa só pela escola. Então, Pois não, pois não, pois não, pronto, pois não. lembrar isso, porque passa muito pela experiência que têm também em termos familiares, em termos daquilo que são as suas relações próximas de referência com adultos de referência, e portanto também passa por eles assistirem às nossas relações mais saudáveis, mais conscientes, de comunicação mais aberta, e também perceberem como é que se vai gerindo essas questões, não é?
Acho que sim. Uhum. Ok, então já temos aqui dois motivos Dois motivos. ligados um ao outro, já reparaste? A falta de comunicação autêntica e o desalinhamento. Isto porque eu estou a É, propor e estou a pois aceitar esta é, pois é, proposta, pois é, não pois é? é, De que Mafalda. Sim, esse sim, sim, alinhamento sim. faz também a partir da comunicação e dessa comunicação autêntica. Eu também me lembro quando comecei a estudar parentalidade e a minha parentalidade mudou drasticamente de dia para a noite e num curto espaço de tempo. Como os meus filhos reagiram, acho que já partilhei aqui bastantes vezes, mas o Ricardo também reagiu imenso. E uma vez, numa das nossas caminhadas matinais de fim de semana, ele disse mesmo explicitamente: Sabes, está a ser assustador para mim assistir à tua mudança. Parece que já nem te conheço bem, que já não és a pessoa que eu conheço. E foi giro. Claro que a primeira sensação foi de reatividade, mas depois consegui ficar disponível para continuar a receber a partilha dele. E depois ele acabou por decidir ir fazer um workshop dos que eu dava, de parentalidade, e veio fazer o workshop. E foi giro porque isso voltou-nos também. Pronto, ele fez o apelo, não é? Olha, eu não estou a conhecer os teus valores agora, eu não estou a reconhecer as tuas expectativas para a parentalidade agora, para mim está a ser assustador, porque não sei bem o que é que tu esperas e não estou a conseguir perceber onde é que tu andas a navegar. E quando ele veio para o workshop, que fui eu a dinamizar e a fazer, foi engraçado tê-lo do lado de lá, não é? E foi assim também uma aproximação muito interessante, porque de repente ele, ok, é aqui, é isto, certo. Começou também a ler um livro que foi importantíssimo para ele, do Family Life, do Jasper Ruhn, que para ele foi assim altamente transformador. Mas lá está, ele teve a coragem de me dizer: Estou assustado, não te estou a reconhecer. Eu também acho que tive a coragem de conseguir aguentar o embate de ouvir isso sem me sentir posta em causa e sem me sentir acusada. E levou-nos para uma outra fase. Foi muito interessante. Nós temos por isso, Mafalda, que a parentalidade consciente te tinha mexido aí e transformado. Demos por isso. Eu também fui das pessoas que fui fazer o workshop contigo e foi tão pouco ou nada impactante para mim que nasceu um projeto chamado Divórcio Consciente, Exato, exato. ah, em, Sim, em que aliámos o direito à parentalidade, porque de facto foi impactante para ti e nós percebemos que sim, não é? Quem sim. estava contigo, próximo, percebemos que sim. Olha, Mafalda, outra causa Outra causa. que eu identifico, o não assumir a responsabilidade. É que é a responsabilidade é um conceito que nós trabalhamos muito, Uhum. no nosso projeto e aqui nos nossos conteúdos. Não sei se concordas comigo. Estás a falar de qual das responsabilidades? Nós A falamos muito pessoal. a pessoal. Não sei Uhum. se gostavas de desenvolver um bocadinho, porque nem todas as pessoas também. Estão por dentro. Sim. A Estão. responsabilidade pessoal diz respeito à nossa capacidade de responder pelas nossas emoções, pelas nossas necessidades, pelos nossos comportamentos, pelas nossas Uhum. expectativas. Sabes, as pessoas costumam resistir um bocadinho a esta ideia de, olha, eu sou responsável pelo que sinto, porque é assim um pouco como, então quer dizer que os outros não têm responsabilidade pelo que eu estou a sentir. Na verdade, não, os outros não têm responsabilidade pelo que nós estamos a sentir. Os outros têm responsabilidade pelo comportamento que têm, né? Que vai ter impacto em nós e que nos vai fazer sentir coisas. Mas a responsabilidade sobre o que estamos a sentir é nossa, nossa de adultos saudáveis, não é? E é a nossa responsabilidade em função disso, como é que vamos responder ao comportamento do outro e como é que nos vamos relacionar com o comportamento do outro ou com o outro. Mas é separar isto, que é o comportamento do outro é a responsabilidade do outro. O comportamento do que eu sinto perante o comportamento do outro é minha responsabilidade. Portanto, a responsabilidade pessoal chama a isto, chama eu tenho que cuidar e responder pelo que estou a sentir, pelas necessidades que tenho por satisfazer, pelas minhas expectativas. Eu acho que é um outro nível também ainda da responsabilidade pessoal, não é? E pelos meus limites, pelo que fazemos e não fazemos. Atenção, comportamento, somos responsáveis por tudo o que fazemos e somos responsáveis também pelo que decidimos não fazer. É isso. E de facto é uma das causas reais, efetivas, que verifico muitas vezes que leva ao fim do casamento. É esta dificuldade em Responsabilidade pessoal. assumir a responsabilidade pessoal.
cada vez que alguém não assume a sua responsabilidade pessoal, vai alguém, em princípio, vai alguém pegar e assumir por essa pessoa. A não ser que estejamos todos mais conscientes e consigamos não fazer isto. Mas, por exemplo, e isto é muito importante, quando um pai ou uma mãe não assume a responsabilidade pessoal, um dos filhos vai pegar e assumir a responsabilidade por essa pessoa. Adultos conscientes conseguem não fazer, que é eu estou a assistir a alguém a não. Eu estou-me a pôr agora no papel do adulto consciente, ok? Mas estamos só aqui a fazer um exercício. Se eu for um adulto consciente e como se estiver em relação com um outro adulto que não está a assumir a sua responsabilidade pessoal, eu posso ser capaz de não pegar e assumir a dele. Uhum, Mas quando não estamos conscientes, é fácil começarmos a assumir a responsabilidade pessoal uns dos outros. E cada vez que assumimos a responsabilidade pessoal que não é nossa, isto implica deixar de assumir a nossa. Não há como. uhum, Por isso é que é tão danoso para as relações, porque quando há uma pessoa que sistematicamente não assume a sua responsabilidade pessoal, das duas, uma, ou está a sobrecarregar imenso a outra pessoa que está em relação, que está na uhum. relação, porque a outra está a assumir a responsabilidade por ela, não é? Ou se não tiver a assumir a responsabilidade, se a outra não assumir essa responsabilidade, vai estar a cavar um poço de ressentimento brutal e que vai trazer uma desconexão imensa entre as pessoas. E tantas vezes nós verificamos, não é? É mesmo muito danoso para as relações Uhum. quando cada um não assume a sua responsabilidade pessoal. E mesmo que numa fase inicial isso funcione bem, porque numa fase inicial, quando há um match que bate certo, não é? Em que uma pessoa tem pouca tendência para assumir a responsabilidade pessoal e a outra tem muita tendência para assumir a do outro, aquilo parece um match perfeito. É espetacular, não é? Ok, eu não assumo a minha e tu adoras assumir as dos outros, pode, bora, assuma a minha então. E aquilo parece que funciona muito bem, que é muito interessante. E no início e no início dá aquela sensação de complementariedade e as pessoas sentem-se muito satisfeitas naqueles papéis, mas ao longo do tempo vai acabar por deixar de Acusa, ser. acusa e de que maneira? E até porque são relações de codependência, geralmente, quando funcionam assim, e portanto têm uma série de padrões de funcionamento que vão começar a desgastar a relação, que não vão permitir o crescimento dos dois, a transformação, essa tal comunicação autêntica, a paridade e equidade, ah, e a bidirecionalidade afetiva, do cuidado, do amparo, e portanto vai acabar por estar tão desequilibrado que a desconexão é inevitável, o ressentimento vai estar sempre ali à espreita à primeira oportunidade. Nesta estamos de acordo. Também estamos de acordo, sim, e mais uma vez tem muito a ver também com a comunicação autêntica, não é? Acho que esta comunicação acaba por estar aqui muito É, a comunicação é de facto assim transversal, transversal e, embora a responsabilidade pessoal, não sei, não consigo pôr a responsabilidade pessoal a fazer-se só depender da comunicação. Não, a responsabilidade pessoal começa por ser um exercício e um movimento interno, que depois Uhum. precisa de ser comunicado, seja via linguagem, dizendo, verbalizando, escrevendo, seja via comportamento. Mas depois tem que ser concretizado de alguma forma, mas dá para Acho que separar, há, não é? há uma ligação, Sim. mas porque há de facto pessoas que têm uma dificuldade generalizada com assumir a sua responsabilidade pessoal. Sim. E há pessoas, escuta, e há pessoas que têm muita dificuldade em assumir a responsabilidade pessoal e são extraordinários comunicadores. E são Podem extraordinárias. não ser autênticos, Pois geralmente não normalmente são. não são, normalmente não são, não é? Não, mas têm uma oratória muito elaborada, podem ter, nem todos têm, mas há pessoas que têm uma oratória altamente elaborada, complexa e que comunicam aparentemente muito bem, mas na realidade assumem pouca responsabilidade pessoal ou nada. E assumir a responsabilidade pessoal é preciso que fique claro, não é assumir a responsabilidade parental nem a social, que são coisas diferentes, não é? Uhum, exatamente. É muito importante ter isso presente, não é? Sim. Ter, de facto, ter assumir a responsabilidade de cuidar de si, das suas necessidades, dos seus limites, é diferente, muito diferente de assumir a responsabilidade parental. E há pessoas que assumem muito bem a responsabilidade parental, muito bem a responsabilidade social e zero de responsabilidade pessoal.
Uhum. Sim, sim, exato. Sabes, agora estava-te a ouvir, estava-me a surgir, olha, que na responsabilidade pessoal, além de tudo o que eu disse, também era importante acrescentar que a responsabilidade pessoal, para além do que eu disse, também é a capacidade de responder ou de manter a minha integridade e também de cuidar e assegurar a minha autenticidade. Também é da minha responsabilidade pessoal. É da minha responsabilidade. É. Isto faz-me sempre lembrar quando nós começamos aqui há uns anos a trabalhar estes conceitos e tivemos uma reunião, tivemos as duas juntas e chegámos ao fim, e estávamos assim, agora vamos jantar. E disseste, bora jantar, Marcela. E eu disse, bora! E depois disse, ah, sabes, acho que o Cristiano não vai gostar. Em que no Sim, fim de termos estado a trabalhar o conceito da responsabilidade pessoal, epá, não, acho que agora tinha que ir falar com o Cristiano uhum. não. Recordas-te? Eu lembro perfeitamente, até Foi porque mesmo tu, no início. sim, e tu própria, logo a seguir, acusaste, Olha, identificaste, olha eu olha eu, a prescindir aqui da minha da minha responsabilidade responsabilidade pessoal, não pessoal. é? Claro que na tua responsabilidade relacional faria todo sentido. Olha, eu quero Claro, muito, mas deixa-me lá falar com o Cristiano para perceber como é que. com certeza. Mas ainda assim achei, e agora isto agora vai desalinhar aqui, isto tudo não estou capaz de assumir aqui a minha responsabilidade pessoal, que é isto que eu agora quero, e que era isto que eu agora precisava para mim. Exato. Mas eu acho que esse é um bom exemplo de como é que se joga uma coisa e outra, a responsabilidade pessoal e a relacional, não é? É, e é um bom exemplo de mostrar quantas pessoas depois ficam em esforço, não a assumem, não são autênticas, e depois começam-se a sentir ressentidas, mas também não comunicam ao outro as suas necessidades, não é? Exato, exato. Porque aí também podia ser responsabilidade pessoal, que olha, eu queria mesmo isto, queria mesmo agora ir jantar, ir Mas não vai relaxar ser um possível, não bocado, é? mas pensando em tudo o que está para fazer em casa e imaginando também a reação emocional do meu companheiro, porque estou a fazer isto em cima da hora, eu já o conheço suficientemente bem Não para é saber que isto não ecológico, sim. funciona bem para ele, as coisas em cima da hora, nananã, fazendo melhor o balanço, afinal eu prefiro não ir hoje e combinarmos para outro dia. Mas aí estarias a assumir, eu prefiro não ir hoje, não é? O Exato. Cristiano não vai querer que eu vá, não vai Uhum, gostar que eu vá. E é esse exercício de ir assumindo a cada momento a nossa responsabilidade. uhum, Sim. uhum. Uma das causas também para o fim do casamento é, de facto, o medo de assumir a vulnerabilidade. A existência de intimidade, não é? Na Uhum. relação requer vulnerabilidade. E uma das coisas que eu vou identificando é que há pessoas que não se vulnerabilizam, têm medo de se vulnerabilizar. Uhum. E nesse medo de se vulnerabilizar, não chegam a criar intimidade com o outro. É isso. A vulnerabilidade e a intimidade são níveis de proximidade e de comunicação, não é? A comunicação autêntica, ela própria tem muitos níveis. Eu posso ter uma comunicação autêntica numa relação que é superficial. E, portanto, é óbvio que numa relação superficial, porque é assim que a relação é, sei lá, com as pessoas que estão nos serviços, por exemplo. Eu posso ter que comunicar autenticamente com essa pessoa, expondo muito pouco da minha intimidade ou da minha vulnerabilidade, porque não faz sentido naquele contexto. Ainda assim, eu Uhum, posso ser autêntica e gentil, enfim. Portanto, há vários níveis de uhum, autenticidade, tal como há vários níveis, ao contrário, há vários níveis de intimidade e por isso vários níveis de autenticidade. uhum, E cada nível, agora estou na dúvida se é de se chamar superior ou se é de chamar interno. Cada nível mais profundo ou mais superior, conforme queiram, imaginam que a intimidade é, não é? Isso é uma coisa de ir crescendo para superior ou de ir aprofundando. Mas é indiferente, não é? Cada nível uhum, de, 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 de intimidade requer um nível também diferente de autenticidade e de comunicação dessa autenticidade. uhum, E é preciso nós fazermos esse caminho se queremos ter relações mais íntimas, passa forçosamente por ter comunicações mais autênticas e a autenticidade passa forçosamente pela vulnerabilidade, por expor a uhum, nossa vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade e o seu reverso também, o nosso potencial, o nosso poder, a nossa capacidade. E nós também muitas vezes temos receio de mostrar esse nosso lado luminoso, forte, capaz, os nossos poderes, os nossos superpoderes. Também nos assusta, né? Também é assustador. Embora há pessoas que lidam melhor com os superpoderes do que com a vulnerabilidade. Sendo que a vulnerabilidade e assumi-la em si mesma é um superpoder, não é?
É de como isto está tudo ligado. Como às vezes também temos tanto medo de assumir naquilo que somos únicos e especiais e diferentes. Isso é Uhum. autenticidade, isso é vulnerabilidade, é mostrar, olha, aqui está aqui está o meu calcanhar daqueles, não é? Aqui está aquele sítio que para mim é tão importante, tem tanto valor, que é também onde dói mais, onde também me sinto mais exposta, onde também é mais fácil ferir-me, não é? Ou tu ferires-me. Acho que está tudo relacionado. E mais, sabes o que é que eu me lembrei agora de um detalhe tão importante? Que quando nós nos vulnerabilizamos, é preciso ter essa coragem, essa capacidade de assumir Yeah. essa vulnerabilidade, mas também é preciso a coragem e a responsabilidade, e aí é relacional, do outro, de quando recebe essa partilha, quando recebe esse contacto com a vulnerabilidade do outro, de, do cuidar e do respeitar. E às vezes acontece em casal ou entre amigos, nas relações, num momento de zanga, de ressentimento, de fúria, utilizar-se, os ingleses chamam weaponize, é utilizares como arremesso, Uhum. como arma de arremesso para o outro, as suas próprias vulnerabilidades, uma vez depois de terem sido partilhadas. Sim, mas entre o casal é comum conhecer-se quais são as vulnerabilidades do outro, ou pelo menos, ou pelo menos deveria, não é? Mas sim, mas é E comum. depois E utilizá-las depois ser contra utilizado num ele. momento de zanga e de Exato, ressentimento, contra o ser outro. utilizado contra o outro, como E vingança, como ato de vingança. eu agora estou tão magoada e quero-te magoar. E sei onde é que dói e agora aproveito e faço. E isso é terrível para as relações. E já ouvi em consulta dizer, e eu sei que aquilo, porque eu sei, porque quando nós estávamos em relação, eu sei que é ali, que aquilo é difícil para o outro, e, E é e ali que vou. fiz mesmo de propósito, porque Uhum. sei que aquilo é difícil para ele ou para Aquele ela. tema eu acho que isso acontece com alguma frequência e provavelmente vai fechar a porta à próxima partilha de vulnerabilidade e de intimidade, exposição, não é? Quando nos expomos, é preciso confiar muito que o outro não vai utilizar essa exposição para nos afetar negativamente. Uhum. Querias Nós acrescentar mais alguma causa, Mafalda? também acho que a falta de flexibilidade para ir nos transformando com a nossa família, com a transformação dos nossos, essa rigidez, esse querer ficar agarrado ao que era, ao que devia ser, ao que tínhamos imaginado. Acho que também acaba por ser tão rígido, não é? Trazer também, ser depois fraturante, porque não tem capacidade de se ajustar a cada momento às mudanças. Eu acho mesmo, e não é por acaso isto que agora a falta de flexibilidade, esta rigidez permanente, não é por acaso que os momentos onde mais acontecem o divórcio acontece exatamente em mudanças, em momentos de mudança da vida familiar, não é? No nascimento, a seguir ao nascimento de um filho, uma mudança de emprego, ou uma perca de emprego, ou seja, um dos que se consegue identificar onde acontecem mais divórcios nos momentos da vida do casal são exatamente a seguir a transformações da vida familiar. Sim, E está diretamente relacionado com esta capacidade ou não de flexibilizar, não é? Porque as mudanças, as transformações, obrigam, de facto, a usarmos desta nossa capacidade de flexibilidade. Se nós não usamos mão da nossa capacidade de flexibilizar, se mantemos-nos ali rígidos, não é? A seguir ao nascimento de um filho, ah, a uma mudança de emprego em que naturalmente traz novas formas de estar e necessidade de ajustamentos, isso não acontece, vamos ter consequências, com certeza. sim. Acho mesmo. E estava-me a lembrar de um outro evento que costuma Por acontecer, que tu acaso não é mencionaste muito aí, interessante, é que a falta de flexibilidade, sim, sim. que tu não mencionaste aí, e que nós já tivemos vários casos, Marcela. Quando morre o pai ou a mãe de uma das pessoas do casal, também há uma
costuma haver, ou já tem havido transformações profundas, nós já apanhámos várias pessoas, não foi uma nem duas, já várias pessoas em que esse foi o gatilho. Eu ah, digo, porque para mim a causa não é a transformação, porque isso faz parte, não é? É de facto esta falta de capacidade de flexibilizar, a falta, depois acaba por ir bater nos outros, não é? A é, falta de comunicação autêntica, sim, a falta de capacidade de se vulnerabilizar, uhum. de assumir a sua responsabilidade. Sim, porque no fundo estes momentos de grande transformação que nós estamos aqui a mencionar são movimentos, são momentos também de grande transformação e de crescimento Uhum, pessoal, individual. E é preciso ter essa a flexibilidade, não é só porque a vida mudou, a flexibilidade é também para voltar a conhecermos-nos, voltar a encontrarmos-nos, voltar a saber novamente ficar curioso pela pessoa que uhum, tu és, em quem é que te estás a transformar e não ter medo também disso, não é? E às vezes nós uhum, estamos com muito a flexibilidade. Sabes que o contrário da flexibilidade é a inflexibilidade, não é? E a inflexibilidade vem muito associada ao medo. Nós, quando começamos a ficar com medo, assustados, vamos muito para a rigidez. As pessoas ficam mais flexíveis quando estão relaxadas, quando estão confiantes, quando estão seguras, e ficam muito menos quando estão assustadas, quando estão inseguras, quando estão com desconfiança de que alguma coisa de mal pode acontecer. E então manter essa abertura para conhecer o outro, sabendo que, e é isso que é assustador, que é, então e se eu não gostar do outro? Ou se o outro novo agora não gostar de mim? Ou o que é que isto vai trazer de diferente para a nossa relação? E perde-se bastante isso ao longo do casamento. Há uma, destas relações longas, há uma expectativa irrealista de que nós vamos estar sempre casados com a mesma pessoa. E, na verdade, ai, não. as pessoas vão se transformando, nós próprios vamos nos transformando, o É, outro vai se transformando. a história do foram felizes para sempre, não é? Como se as pessoas se ali cristalizassem no dia em que formalizam a sua união, em que dão um passo para a união, Ah, como se cristalizassem e fossem eternamente iguais àquele dia. Exatamente. Então, ter essa flexibilidade é também isso, não é só a adaptabilidade às circunstâncias e à rotina e às coisas que mudam, não é só isso, é a mudança do outro, a nossa própria mudança, é flexibilidade também para isso. E eu acho que esse é um dos motivos também. E que leva, tal, Uhum, e estás a uhum, dizer, e bem, que leva a tal de desalinhamento de valores e expectativas, que se não forem comunicados de forma autêntica, vulnerável, clara, assumindo a responsabilidade pessoal, leva a grandes desencontros, a grandes uhum. desconexões. Sim, sim, ah, sim, sim. né? Eu acho que já temos aqui uma. Olha, eu queria só acrescentar um, porque eu acho isto muito importante. A desconexão, eu já falei aqui várias vezes da importância da conexão e como tudo Sim. isto são desconectores, não é? O não assumir a responsabilidade é um desconector, o desalinhamento é um desconector, a falta de comunicação é um desconector. Portanto, a conexão, como tão importante, e quando deixa de haver conexão, as relações começam a minguar, até se desfazerem. Mas eu acho que há uma outra coisa que muito importante e que se fala menos e que também vai desboroando a relação até ela desaparecer, que é a falta de reconhecimento. Uh, hum, Quando, quando em casal as pessoas perdem a capacidade de reconhecer ou deixam de se sentir reconhecidas, eu também acho que é um grande desconector. também acho que sim. Também concordo. E olha que nas relações em geral, quando nós nas nossas formações fazemos o exercício para reconhecer o exercício GPS, Sim. para Uhum. reconhecer o que é que está por trás, Assim, qual foi o gatilho e depois qual qual foi foi a o gatilho. necessidade que levou ao ressentimento. E olha que é muito comum uma boa parte das pessoas dizer que foi a falta de reconhecimento. Uhum. É, É muito sim. comum. Eu tenho registado nestas 6 formações que nós já fizemos de seus fundamentos base, que de facto é muito comum neste exercício, uma boa parte dos formandos a fazer o exercício, trazer episódios para fazer o seu exercício e terminar aqui. Uhum. Sim. Sim, acho que o reconhecimento é mesmo muito importante.
muitas vezes até é usado, mas é usado como uma estratégia, um caminho para seguir fazer uma crítica. E é uma coisa assim do género. Ah, eu sei que tu, e depois dá-se o reconhecimento de uma coisa qualquer que se considera que seja verdade, Muito e fabulosa és fabuloso. Pronto, ou olha, eu reconheço que és fabuloso, muito empenhada, Marcelo, eu reconheço que tu és muito empenhada e muito dedicada, mas. machadada. E a seguir vem uma crítica, não é? Ah, eu reconheço que estavas muito preocupada e que de facto tentaste resolver, mas. E a seguir vem a Como crítica. dizia um professor meu de direito, e esse discurso é de uma hipocrisia que dá logo cabo de tudo. Sim, mas já cabe de tudo em dois atos. O primeiro ato é no momento, que é fogo, estás a usar uma coisa e depois, assim, na verdade, o que me queres dizer é outra. No fundo, estás-me ali a preparar o caminho para dizer a outra. E está um segundo problema, que é de cada vez que for entregar reconhecimento, a outra pessoa já está na defensiva, que é a seguir ao reconhecimento vem sempre. E eu já não vou conseguir valorizar o reconhecimento porque sei que aquilo é a porta de abertura, não é? A porta para a crítica e para a censura e para a zanga e pronto, para a hostilidade. Então acho que é de evitar isso, não é? Acho que é importante haver momentos. Bem, sei, isso é utópico. Está bem, então, mas como é que se entrega uma crítica de forma saudável e de forma que o outro também possa recebê-la? Pronto, isto é utópico e acho que vale a pena também falar nele. Mas aqui no reconhecimento, acho que é também importante descontaminá-lo depois dessa agenda que muitas vezes vem por baixo do reconhecimento. Era mesmo muito importante descontaminar e procurar ativamente o que é que me faz ainda o que é que eu consigo reconhecer no outro, o que é que ainda me encanta no outro, o que é que o outro me traz que mais ninguém traz à minha vida, no que é que a minha vida é melhor pela existência do outro nela. E continuarmos a olhar para isso, porque se nós não olharmos para isso, ver o que corre mal, é fácil. O nosso sistema está sempre à procura do que é que não está a correr bem. Isso E é quase que automático em nós, não é? automático, nós não precisamos de fazer nada para estar atentos ao que corre mal. Tipicamente onde temos que pensar e ponderar é o que é que funciona, o que é que eu gosto do outro, o que é que O que é aprecio, o isso? O que é tão especial nesta que é tão pessoa, não é? O especial. que é que esta pessoa acrescenta à minha vida? E acrescenta verdadeiramente, sem ela eu não teria isto. Ah, teria noutra forma, certo, mas nesta forma só esta pessoa é que traz, só esta pessoa é que tem. E continuarmos a fazer essa pergunta, continuarmos, porque vamos sempre descobrir coisas novas. Não é? Yeah. Então, podemos considerar fechar aqui as causas? Fechamos aqui. Então, falta de comunicação Falta de autêntica, desalinhamento de valores e expectativas, não assumir a responsabilidade pessoal falta de flexibilidade e não reconhecimento. e o não reconhecimento. Olha, eu gostei mesmo, a sério. Eu também. Eu acho que isto me levou aqui a querer ainda Olha, voltarmos a acho, falar sobre isto, a certo? arrumarmos isto. Certo, olha, não foi. E agora vamos deixar aqui o tópico no ar só porque agora vê a provocação, Marcela. Não falámos em relações extraconjugais. Pois é, já viste, Ah! que é assim, que acha-se assim de uma forma generalizada, que são as relações extraconjugais que levam ao fim do casamento. E não é nada essa a nossa experiência, pois Não é não. nada essa a nossa experiência. A nossa experiência diz que quando há relações extraconjugais, muitas vezes já todas estas coisas estão a acontecer. Já aconteceram, muitas vezes é uma relação que já se esgotou, ainda não se formalizou numa separação, mas já se esgotou. Ou então, e há situações dessas que também, situações que têm muito a ver com uma imaturidade ou problemas de saúde e de equilíbrio emocional e que leva à procura insana de relações fora, satisfazer várias necessidades, não é só sexuais, muitas vezes é emocionais, muitas vezes é de ligação, de reconhecimento, mas fora da relação conjugal, não é? Uhum. Mas isso já é sintomático de que há questões relacionais ou individuais, atenção. Há relações extraconjugais que não têm a ver com, que têm a ver com questões pessoais e não propriamente É, relacionais, mas que há impactam a sempre relação. mais qualquer coisa, né? Sim. Mas pronto, é um tema que vale por si só, mas que da nossa experiência não é o grande causador, tal como o divórcio.
Não é o Pois, divórcio que acaba com os casamentos. não é, não é, Também não é o maior responsável pelo fim dos casamentos, também da nossa experiência, não também é, não é, não são as relações extraconjugais, também não é. embora elas também existam. Para concluir, assim mesmo para concluir, eu acho que importa ter presente que há de facto a necessidade de nós formularmos esta narrativa social no que respeita ao divórcio. Não é? Uhum. Acho que é mesmo urgente. Eu acho que é muito importante reformularmos a narrativa social sobre o que é afinal o divórcio. Criar também, acho também é muito importante, novos modelos mais construtivos, exemplos mais construtivos, porque existem, são pouco partilhados, do que pode ser um divórcio consciente, porque também a falta desses exemplos, desses modelos, deixa as pessoas muito perdidas, por onde é que podem ir, qual pode ser o caminho, e eu acho que também é muito importante. E outra questão é assumirmos que os casamentos mudaram e o que se espera dos casamentos também mudou. E, o que, e também essa alteração do que é o casamento e do que se espera do casamento que tem levado também a que mais casamentos terminem e que depois hajam mais divórcios. Por isso, e como consequência de tudo isso que acabaste de dizer, é mesmo importante que se deixe de ver o divórcio como um fracasso, não é? Que o divórcio esteja relacionado aqui, que se faça esta relação como um fracasso, como algo que falhou, Um falhanço. um falhanço, não é? Uhum. E que possa ser visto, e esta é a narrativa social que eu acho que é mesmo importante mudar, que possa o divórcio ser visto, que é esse o convite que nós fazemos permanentemente, para uma oportunidade, de facto, de crescimento individual, mas também familiar. É isto mesmo. Obrigada, Marcela. Obrigada, Mafalda.